Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Agora é um bom momento para desacelerar. Acomode-se como preferir. Vou ler para você uma história. As Mil e Uma Noites. Continuação da história de Beder, príncipe dos persas, e de Jauara, princesa do reino de Samandal. Assim, a princesa Gulnara contou a sua história ao rei da Pérsia. Minha encantadora e minha adorável princesa, exclamou então o monarca. Que maravilhas acabo de ouvir, mas em primeiro lugar devo agradecer-vos a bondade e a paciência com que provastes a sinceridade e a constância do meu amor. Não pensei poder amar mais do que vos amava, porém, desde que sei que sois princesa, amo-vos ainda mais. Que digo? Sois a minha rainha e a rainha dos persas. E este título há de ressoar imediatamente no meu reino. Amanhã, senhora, ele ressoará na minha capital com alegrias jamais vistas, que revelarão serdes vós, rainha e minha mulher legítima. Já o teria feito há mais tempo, se me tivesseis tirado mais cedo do meu engano, visto que desde o momento em que vos vi, vos amei para nunca mais amar outra. Enquanto me preparo para dar-vos tudo o que vos é devido, rogo-vos contar-me outros detalhes sobre esses estados e os povos do mar que me são desconhecidos. Já ouvi falar de homens marinhos, mas sempre supus que se tratasse de simples lendas. Nada, porém, é mais verdadeiro depois do que me dizeis, e tenho disso boa prova em vós que consentistes em ser minha mulher. Mas não posso compreender como podeis viver na água sem vos afogardes. Apenas alguns dentre nós sabem ficar embaixo d'água, porém pereceriam se não fossem retirados rapidamente. Senhor, respondeu a rainha Gulnara, satisfar-vos-ei com muito prazer. Andamos no fundo do mar da mesma maneira como se anda na terra, e respiramos na água como se respira no ar. A água, em vez de nos afogar, como vos afoga, contribui para a nossa vida. O que é mais notável é que não molha as nossas vestes, e que, estando na terra, saímos sem ter necessidade de nos secar. A nossa língua é a mesma que está gravada nas letras do sinete do grande profeta Salomão, filho de Davi. Não devo esquecer que a água tampouco nos impede de ver. Mantemos os olhos abertos sem nenhum incômodo. Durante a noite, a lua nos ilumina, e as plantas e as estrelas não nos ficam ocultas. Como o mar é muito maior que a terra, e nossos reinos são em maior número e mais extensos, dividem-se em províncias, e em cada província há grandes cidades muito populosas. Finalmente, há uma infinidade de nações, de costumes e hábitos diferentes, como na terra. Os palácios dos reis e príncipes são soberbos. Há os de mármores de diversas cores, de cristal de rocha, do qual o mar é rico, de madrepérola, de coral e de outros materiais mais preciosos. O ouro, a prata e as pedras preciosas são mais abundantes que sobre a terra. Não falo das pérolas, seja qual for o seu tamanho, não lhes damos importância, só servem para adorno da plebe. Como dispomos de maravilhosa e inacreditável agilidade, nos locomovemos rapidamente e não temos necessidade de veículos, nem de cavalos. Porém, não há rei que não tenha suas cachoeiras marinhas. Contudo, só se serve dos animais como divertimento.
nas festas e cerimônias públicas. Uns gostam de montar e demonstrar sua habilidade nas corridas. Outros os atrelam a carruagens de madrepérola, adornados de milhares de conchas de todas as cores. Os reis, nas carruagens, mostram-se aos seus súditos, hábeis em guiá-las, dispensam cocheiros. Evito muitos outros pormenores curiosos quanto aos países marinhos, que vos proporcionariam grande prazer para falar-vos agora de coisa mais importante. O que vos devo dizer, Senhor, é que o parto das mulheres do mar difere do das mulheres da terra, e eu tenho medo de que as parteiras daqui me prejudiquem. Como não tendes menos interesse do que eu, creio que será necessário mandar vir a rainha, minha mãe e minhas primas. Ao mesmo tempo, desejaria rever o rei, meu irmão, para com ele conciliar-me. Ficarão contentíssimos quando lhes contar a minha história e souberem que sou esposa do poderoso rei dos persas. Dai-me a vossa permissão e prometo-vos que tereis satisfação em vê-los. Senhora, respondeu o rei dos persas, fazei o que quiserdes. Receberei os vossos parentes com todas as honras que merecem, mas dizei-me como vos comunicareis com eles e quando pretenderão chegar, para que eu ordene os preparativos de recepção e vá pessoalmente encontrá-los. Senhor, respondeu a rainha Gulnara, não há necessidade dessas cerimônias. Estarão aqui dentro de um momento e vereis de que maneira chegarão. Entrai nesse gabinete e olhai pelas cortinas. Quando o rei dos persas se retirou, a rainha Gulnara mandou que uma das mulheres lhe trouxesse um turíbulo com fogo. Quando ficou sozinha, pegou um pedaço de madeira de aloés de uma caixa, colocou-o no turíbulo e logo que viu fumaça, pronunciou palavras desconhecidas ao rei dos persas, que observava com grande atenção tudo o que ela fazia. Não tinha ainda terminado quando a água do mar se movimentou. O rei via tudo pela cortina. O mar entreabriu-se e imediatamente saiu dele um jovem elegante com bigodes da cor do mar. Seguiram-no uma senhora de idade, mas majestosa, e 5 jovens senhoras, que em beleza nada ficaram a dever à rainha Gulnara. Gulnara, pondo-se imediatamente em uma das janelas, reconheceu o rei, seu irmão, a rainha, sua mãe, e seus parentes, que também a reconheceram. O grupo caminhou sobre as águas, e quando todos chegaram à margem, acorreram imediatamente, um depois do outro, à janela onde a rainha Gulnara aparecera e de onde se havia retirado para lhes dar lugar. O rei Saleh, a rainha sua mãe e seus parentes a abraçaram com ternura e lágrimas nos olhos. Depois de sentados no sofá, a rainha sua mãe disse: minha filha, alegro-me por vos rever depois de tão longa ausência e estou certa de que vosso irmão e vossos parentes não se alegram menos do que eu. A vossa ausência nos atirou a uma indizível aflição. Não podemos dizer-vos quantas lágrimas derramamos. Não sabemos por que tomastes esse rumo tão surpreendente. Só sabemos o que o vosso irmão nos contou da conversa que manteve convosco. O conselho que vos deu, então, parecia-lhe vantajoso para a vossa posição. Não devíeis ter-vos assustado tanto assim. Mas deixemos este assunto que só renova dores e queixas que deveis esquecer conosco.
e contai-nos tudo o que vos aconteceu, desde que não nos vimos. Dizei-nos se estais contente. A rainha Gulnara lançou-se imediatamente aos pés da rainha sua mãe, e após beijar-lhe a mão, respondeu, levantando-se: Senhora, cometi um grande erro, confesso, e ficarei muito reconhecida pela vossa bondade em me perdoar. O que vou contar-vos há de mostrar-vos que muitas vezes é em vão que se tem aversão por certas coisas. Verifiquei que a coisa que a minha vontade tanto se opunha é justamente aquela para onde o meu destino me levou. Contou tudo quanto lhe acontecera, desde que a revolta a tinha levado para a terra. Quando disse finalmente que fora vendida ao rei da Pérsia, em cujo palácio se encontrava, interrompeu-a o rei, seu irmão, e disse: Minha irmã, não devíeis ter sofrido tantas indignidades, e a culpa cabe exclusivamente a vós. Tinhais o meio de livrar-vos, e eu me admiro de vossa paciência. Levantai-vos e voltai conosco ao nosso reino, por mim reconquistado, ao orgulhoso inimigo que dele se apoderara. O rei dos persas, ouvindo aquelas palavras do gabinete em que se ocultara, alarmou-se. Pensou, estou perdido, e a minha morte é certa, se a minha rainha, se a minha Gulnara ceder esse conselho. Não posso mais viver sem ela e querem tirá-la de mim. A rainha Gulnara, porém, não o deixou por muito tempo na incerteza. Meu irmão, respondeu, o que acabo de ouvir me demonstra a sincera amizade que tendes por mim. Não pude suportar o conselho que me destes de casar-me com o príncipe da terra. Agora, quase me zango convosco pelo que acabastes de me dizer. Abandonar o laço que me une ao mais poderoso de todos os reis. Não falo da ligação de uma escrava com um amo, porque nesse caso seria fácil restituir-lhe o que lhe custei. Falo da ligação de uma mulher com seu marido, de uma mulher que nada pode se queixar. É um monarca religioso, inteligente e moderado, que tem me dado todas as provas do seu amor. Não podia dar-me prova maior do seu amor do que dispensar, desde os primeiros dias que lhe pertenci, o grande número de mulheres que tinha para se dedicar unicamente a mim. Sou sua mulher e ele acaba de me declarar rainha dos persas. Digo-lhe também que estou grávida e que se tiver a sorte, com a graça dos céus, de dar-lhe um filho, será mais um laço que a ele me ligará, inseparavelmente. Assim, meu irmão, longe de seguir o vosso conselho, todas essas considerações, como bem vedes, não somente me obrigam a amar o rei dos persas, como também me impelem a passar a vida com ele, mais por reconhecimento do que por dever. Espero que nem minha mãe, nem vós, nem minhas boas primas desaproveis a minha decisão, nem a aliança que contraí sem procurá-la, e que honra tanto aos reis do mar como aos da terra. Desculpai-me se vos fiz vir aqui das profundezas do mar para vos dizer isso e ter a ventura de vos ver depois de tão longa separação. Minha irmã, respondeu o rei Salé, a proposta que vos fiz de voltar conosco após nos terdes contado as vossas aventuras foi apenas para vos demonstrar quanto vos amamos e quanto vos estimo particularmente. Nada nos emociona mais que tudo o que pode contribuir para a vossa felicidade. Por esse motivo, não posso, por minha parte, deixar de aprovar decisão tão razoável e tão digna de vós.
depois do que acabais de nos dizer sobre o rei dos persas, vosso esposo, e das grandes obrigações que tendes para com ele. Quanto à rainha vossa mãe, estou certo de que não sente de outra maneira. Realmente, a rainha mãe confirmou o que o rei seu filho acabava de dizer. Minha filha, disse ela, estou contente em saber que sois feliz e não tenho nada a acrescentar ao que o rei vosso irmão acaba de vos testemunhar. Seria a primeira a vos condenar se não devesseis tão grande reconhecimento a um monarca que vos ama com tanta paixão e que tanto tem feito por vós. O rei dos persas ficou radiante ao ver que Gulnara não queria abandoná-lo. Como não podia mais duvidar do seu amor, depois daquela declaração, amou-a ainda mais e tratou de lhe demonstrar o seu reconhecimento por todos os meios ao seu alcance. Enquanto o rei dos persas refletia, a rainha Gulnara, chamando suas escravas, ordenou-lhes que trouxessem iguarias para sua família. Depois convidou a rainha sua mãe, o rei seu irmão e suas primas à mesa, mas todos tiveram o mesmo pensamento, o de se encontrarem sem permissão no palácio de um poderoso rei que nunca os tinha visto e que não os conhecia, e o de ser grande grosseria comer sem ele. O rubor lhes invadiu o rosto e, com a emoção, lançaram chamas pelas narinas e pela boca, enquanto os olhos se lhes inflamavam. O rei dos persas ficou tomado de pavor diante daquele espetáculo que não esperava e cuja causa ignorava. A rainha Gulnara, pelo contrário, compreendendo o que se passava com os parentes, deu-lhes a entender, levantando-se, que voltaria logo. E entrando no gabinete, onde tranquilizou o rei com a sua presença, Senhor, disse-lhe, não duvido de que estejais contente com a prova que acabo de dar-vos das grandes obrigações que vos devo. Só de mim dependia voltar com eles para os nossos estados, mas não sou capaz de uma ingratidão da qual seria a primeira em censurar-me. Ah, minha rainha, exclamou o rei dos persas, não faleis de obrigações, que não me deveis nenhuma. Eu é que vô-las devo, e tão grandes que jamais poderei testemunhar-vos bastante o meu reconhecimento. Não acreditava que me amasseis tanto. Senhor, respondeu a rainha Gulnara, podia eu fazer menos do que acabo de fazer? Não é o bastante depois de todas as honras que recebi, depois de tantos benefícios com que me cumulastes, depois de tantos sinais de amor aos quais não é possível que seja eu insensível. Mas, Senhor, deixemos este assunto. Quero assegurar-vos da amizade sincera que minha mãe, a rainha, e o rei, meu irmão, vos dedicam. Quis certificar-me melhor, oferecendo-lhes comida antes de lhes proporcionar a honra de vos conhecer. Rogo-vos entrar e honrá-los com a vossa presença. Senhora, respondeu o rei dos persas, terei grande prazer em saudar as pessoas que vos são tão chegadas, mas as chamas que vi sair das suas narinas e das suas bocas me assustam. Senhor, respondeu rindo a rainha, essas chamas não devem causar-vos o menor medo, pois não significam outra coisa senão a recusa deles em comer no vosso palácio sem a vossa honrosa presença. O rei dos persas, tranquilizado, levantou-se e entrou no aposento com a rainha Gulnara, que o apresentou à rainha sua mãe, ao rei seu irmão e às suas primas, que se prostraram imediatamente de rosto contra o chão.
O rei dos persas, correndo imediatamente em sua direção, obrigou-os a se levantarem e abraçou-os um depois do outro. Já sentados, o rei Salé tomou a palavra. Senhor, não podemos testemunhar-vos bastante a nossa alegria pelo fato de a rainha Gulnara, minha irmã, ter tido a sorte de ver-se sob a proteção de tão poderoso monarca. Podemos assegurar-vos que não é indigna do alto posto a que lhe destes a honra de a levar. Temos sempre tido tão grande ternura para com ela que não soubemos decidir-nos a dá-la a nenhum dos poderosos príncipes do mar que nola pediram em casamento antes mesmo de ela ter idade suficiente. O céu vô-la reservou, Senhor, e nós não podemos agradecer-vos melhor do que pedindo a ele que vos conceda a graça de viver longos anos com vossa esposa e toda prosperidade e satisfação. Creio, respondeu o rei dos persas, que os céus a reservaram, como afirmais. De fato, a paixão com que a amo me dá a conhecer que eu nunca tinha amado antes de vê-la. Não posso testemunhar bastante o meu agradecimento à rainha, vossa mãe, nem a vós, nem aos vossos parentes, pela generosidade com que concordais em me acolher numa aliança tão gloriosa para mim. Terminando, convidou-os à mesa com ele e a rainha Gulnara. Após a refeição, o rei dos persas conversou com eles até altas horas da noite. Quando soou a hora de deitar-se, ele mesmo os conduziu aos seus aposentos. O rei dos persas festejou os seus ilustres hóspedes durante vários dias, de nada se esquecendo que pudesse fazer aparecer a sua grandeza e magnificência, e obrigou-os a ficar na corte até o parto da rainha. Quando chegou a hora, deu ordens para que nada lhe faltasse. Enfim, Gulnara deu à luz um filho com grande alegria da rainha sua mãe, que a ajudou. O menino foi imediatamente apresentado ao rei. Este recebeu o menino com júbilo, que é mais fácil de imaginar do que de expressar. Vendo o rosto do filhinho luminoso de beleza, pensou não poder dar-lhe nome mais conveniente que o de Beder. Em ação de graças aos céus, doou grandes esmolas aos pobres, mandou liberar os prisioneiros e os escravos de ambos os sexos e distribuiu grandes somas aos ministros e devotos de sua religião. O povo festejou o acontecimento durante dias. Depois de a rainha Gulnara se restabelecer, quando o rei dos persas, a rainha sua mãe, o rei Salé, seu irmão, e as princesas suas parentes conversaram nos seus aposentos, a ama entrou, trazendo nos braços o pequeno príncipe Beder. O rei Salé levantou-se imediatamente, correu para o pequeno príncipe e, depois de tirá-lo dos braços da ama, pôs-se a acariciá-lo com grande ternura. Perambulou pelo aposento, levantando-o ao ar, e de repente, no ápice da alegria, precipitou-se por uma janela aberta e imergiu no mar com o príncipe. O rei dos persas, que não esperava aquilo, se assustou, pensando não ver mais o filho querido, ou então só revê-lo afogado. Pouco faltou para que morresse. Senhor, disse-lhe a rainha Gulnara com voz tranquilizadora, não temais. O príncipe é meu filho, e eu o amo tanto quanto vós. No entanto, podeis ver que não estou preocupada. Ele não corre risco nenhum, e em breve voltará. Seu tio o trará de volta são e salvo. Embora nascido do vosso sangue,
Por me pertencer, não deixa de ter a mesma vantagem que nós e pode viver tanto no mar quanto na terra. A rainha sua mãe e as princesas confirmaram suas palavras, mas o medo do rei continuou, e ele só se acalmou quando reviu finalmente o príncipe Beder. O mar agitou-se de súbito e o rei Salé, com o pequeno príncipe entre os braços, entrou pela mesma janela pela qual saíra. O rei dos persas ficou contentíssimo por rever o filho adorado. Salé perguntou-lhe: Senhor, não vos assustastes ao me virdes submergir no mar com o príncipe, meu sobrinho? Ah, príncipe, disse o rei dos persas, julguei-o perdido, e vós me devolvestes a vida trazendo-o de volta. Senhor, respondeu o rei Salé, estava certo disso, mas não havia o menor motivo de temor. Antes de submergir, pronunciei sobre ele as misteriosas palavras gravadas no sinete do rei Salomão, filho de Davi. Fazemos a mesma coisa com todas as crianças que nascem nas regiões do fundo do mar, e por essas palavras recebem elas o mesmo privilégio que todos nós possuímos. Pelo que acabais de ver, vedes a vantagem do príncipe Beder por ser filho da rainha Gulnara, minha irmã. Enquanto viver, e cada vez que assim desejar, terá a liberdade de submergir no mar e percorrer vastos impérios. Depois dessas palavras, o rei Salé, que já recolocara o pequeno príncipe Beder nos braços de sua ama, abriu uma caixa que retirara do seu palácio durante o tempo em que havia desaparecido e que trouxera, cheia de diamantes grandes como ovos de pombos, com o igual número de rubis de extraordinária grandeza, assim como esmeraldas com meio pé de comprimento e de 30 colares de pérolas. Senhor, disse ao rei dos persas, dando-lhe a caixa, quando fomos chamados pela rainha minha irmã, ignorávamos em que lugar da terra se achava e que tinha a honra de ser esposa de tão grande monarca. Por isso, viemos de mãos vazias. Como não vos podemos provar o nosso agradecimento, rogamo-vos aceitar este pequeno presente em consideração aos favores que a ela concedestes. Não se pode descrever a surpresa do rei dos persas quando viu tanta riqueza em tão pequeno espaço. Rei, disse ele, chamais pequeno presente de reconhecimento, vós que nada me deveis, a um presente de tão elevado valor? Declaro-vos mais uma vez que nada me deveis, nem a rainha vossa mãe. Julgo-me feliz demais com o consentimento que destes à minha união. Senhora, disse a rainha Gulnara, voltando-se para ela, o rei vosso irmão me confunde. Pedi-lhe que se não ofenda, por eu não concordar em aceitar o presente. Senhor, respondeu o rei Salé, não me espanto ver-vos hesitar diante deste presente. Sei que não estais acostumado na terra a contemplar pedras desta qualidade e em tão grande número de uma só vez. Mas se soubesseis que conheço o lugar de onde são tiradas e que posso com elas reunir um tesouro superior a todos os tesouros dos reis do mundo, vos admiraríeis de termos tido a ousadia de vos oferecer um presente tão simples. Não o considerareis, portanto, sob esse ponto de vista, mas como sinal da sincera amizade que nos obriga a vô-lo oferecer. Não nos mortifiqueis recusando-o. Foi assim, o rei dos persas forçado a aceitá-lo. Se esta leitura te fez bem, inscreva-se.